Gravação, pronto. Olá, aqui é o Eduardo e segunda aula de hoje, identidade, presente, aqui e agora. Então vamos recapitular, a gente trabalhou na aula passada o quê? Passado e presente. Por que passado e presente? Porque a gente precisou entender nossa história, questão de contar nossa própria história. Então se você não viu a aula passada, vai lá no YouTube. Eu acredito que é no YouTube e Facebook também tem. E reveja a aula também para entender o processo que a gente está fazendo aqui. E a aula de hoje é identidade. Essa identidade? Não tem nada a ver com essa identidade. Tem a ver com a sua identidade quando eu te pergunto, e aí, quem você é? Então, como é que a gente começa a criar a nossa identidade? Respondendo perguntas. Opa, não é esse aqui, é esse aqui, ó, respondendo perguntas. Então, quais são as perguntas que nós vamos responder hoje para começar a criar a nossa identidade? Lembrando que a gente trabalhou a nossa história e ressignificou a nossa história. Então, se você precisa ressignificar algo do passado, porque às vezes, na maioria das vezes, o que está te impedindo de seguir em diante é algo que está lá no passado. Por isso que a gente trabalhou aquela parte lá. E agora, a gente começa a entender o aqui, agora. Agora é o que agora? Faz sentido? Então vamos lá. Identidade. Quando eu te pergunto, quem sou? Isso, quem sou? Faz parte da minha identidade. O Eduardo, quem que é o Eduardo? O Eduardo é um cara que é extremamente família. A família é a minha autoridade, vamos dizer assim. Eu quero ser reconhecido. Se eu perguntar para o meu filho hoje, e aí filho, o que você acha de mim? Eu quero ter referências boas, assim como se eu pedir para minha esposa, oi, como é que eu sou como marido? E ela vai me dizer, espero que seja bom. Eu trabalho para isso. Então eu criei a minha autoridade na minha família. Eu trabalho para isso. Esse é o meu porquê. Então comece a identificar por que você faz o que você faz. Por que você acorda todo dia de manhã e vai para o trabalho. Principalmente que a gente começa a entender o nosso propósito. Nosso propósito nesse mundo. Por que eu faço o que eu faço. E principalmente o porquê para minha família. Esses são os meus valores, os meus princípios que me regem. Então, até minha missão, se você perguntar, poxa Eduardo, qual é a tua missão de vida? A minha missão de vida é ajudar as pessoas a se desenvolverem de forma simples e prática. Se eu puder ajudar o maior número de pessoas até o fim da minha vida, é esse o meu objetivo, esse o meu propósito de vida. Eu entendi o que eu gosto de fazer e isso me motiva. Lembrando, não sei se eu falei disso na última aula, mas são duas motivações que você tem. Você pode ter motivação por dor ou por prazer. E eu prefiro ter motivação por prazer. Então, eu vou fazer algumas perguntas nessa aula para você começar a criar a sua identidade. E aí, o que são essas perguntas? Já começa por essa. Quem sou? Poxa, eu pontos positivos, pontos de melhoria. Vamos começar do começo. Então, por que eu faço o que eu faço? Tem o porquê, quem sou, porquê, porque eu faço o que eu faço. Faço. O que faço? Responde essa pergunta aí. Por que faço o que faço? Por que eu acordo todos os dias de manhã e faço o que eu faço? Comece a entender o seu meio. Entenda quais são as pessoas que você está se relacionando. Se o ambiente também, o ambiente é um ambiente propício, é um ambiente positivo. Porque não só as pessoas, tem aquela frase que é muito falada, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é uma verdade. Mas não só as pessoas. O ambiente também, onde você está inserido, ele pode te ajudar ou ele pode ser um obstáculo para que você consiga alcançar seus objetivos. Então, pessoas que você se relaciona e também o local. Então, o que eu faço, por que eu faço o que eu faço. E também o outro porquê, né? Então, o meu porquê é a minha família, é a minha maior autoridade. É isso que... Por que eu vou atrás de dinheiro? Para dar o melhor para minha família. E também, não é só buscar dinheiro, essa questão de, poxa, é realmente fazer o que a gente gosta, porque o dinheiro é uma consequência disso. Só que a gente vai entrar numa discussão aqui bem profunda, mas essa é a ideia. Então, não é só buscar dinheiro, só que o dinheiro é importante no processo, o dinheiro é a ferramenta. Ele não é o mais importante, mas ele é importante dentro do processo, por quê? Porque hoje você tem que viver numa sociedade onde você tem que consumir também, você tem que pagar as contas. Então,
Vamos, isso aí é outra hora. Vamos pensar aqui agora na questão de criar identidade primeiro. Aí depois você vai ver o que você pode fazer para ganhar dinheiro. Então eu faço o que eu faço. E agora, 3 pontos positivos. Positivos. Por que 3 pontos positivos? Porque reafirma quem você é de verdade. Poxa, eu sou um cara empático, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara positivo. Tudo isso reafirma quem você é. E aí analisa. Porque normalmente a gente tem a tendência de sempre enaltecer o que é ruim. Não é? Se 10 pessoas hoje te dessem conselhos, vamos dizer assim, 10 pessoas, 9 te elogiassem, poxa, você tá bacana hoje, você tá bem vestido, sei lá, imagina vários elogios aí. Mas se uma pessoa chegar e te criticar, putz, você vai dar mais ênfase para aquela crítica do que para todas as outras, todos os outros, esqueci a palavra agora. Poxa, me ajuda aí, a palavra aqui é... Você entendeu a lógica, né? Você entendeu. Se a pessoa te dá um elogio, opa, elogio aqui. Se você receber 9 elogios e uma crítica, você vai dar mais ênfase na crítica. Então, pontos positivos é isso. No mínimo 3, escreve no mínimo 3 pontos positivos que você tenha. E agora, 3 pontos de melhoria. Por que melhoria? Porque, poxa, a gente não vai reforçar o que você é negativamente. Se eu disser assim, ó, e aí, cara, você é desorganizado. Eu estou afirmando para você que você é desorganizado. Então, vamos trabalhar primeiro a mudança no consciente aqui, ó. Na verdade, no inconsciente. Todas as tomadas de decisões que você tem estão no inconsciente. Tá lá os hábitos, ó, a aula passada. Hábitos bons, hábitos funcionais e os hábitos ruins. Então, tá tudo lá, registrado. Então, toda vez que eu tenho uma ação, eu vou buscar lá uma referência e aí eu tenho a ação. A maioria das ações que eu tenho, as tomadas de decisões são no subconsciente. Então, eu preciso criar consciência primeiro, trago para o consciente, analiso, transformo e jogo para o subconsciente de novo. Então, é um processo. Eu vou, vamos dizer assim, eu vou formatar minha mente, vou colocando novas programações lá e aí essas programações vão tendo novas tomadas de decisões. Pegou? Então, vamos lá, pontos de melhoria. Quais são os pontos que você tem que melhorar? Então, eu sou desorganizado ou sou tímido. Então, eu sou tímido. Não, é um ponto de melhoria. Eu estou tímido. Eu estou desorganizado. É um processo onde quais são as ações que eu tenho que fazer para que eu mude aquele meu estado atual para estado futuro. Então, por exemplo, eu era muito tímido. Eu ainda me considero, só que eu não deixo que a timidez vença nas ações que eu tenho que tomar para mim chegar no meu estado desejado. Então, o que eu posso fazer hoje na prática para mim superar esses problemas? Às vezes está lá relacionado ao passado, que a gente sofreu lá e às vezes a gente faz com que coloca obstáculos através dos nossos medos para que a gente não sofra. Então a timidez está relacionada a isso, algo que aconteceu lá na infância ou no passado que gerou um desconforto e aí virou um bloqueio. Para que você não passe por aquela situação novamente, você evita a situação. Só que medida paliativa, você tem que às vezes não, se você quer resolver, na maioria das vezes ou sempre, você tem que superar isso. Então, evitando o problema não é a melhor solução. Ponto de melhoria é esse o objetivo. Eu vejo isso como uma probabilidade de mudança para o futuro. E aí, eu sou tímido? Não, eu estou tímido e eu quero melhorar. No futuro eu não vou mais ser. Pegou? Então, pontos de melhoria. Escreve aí 3 pontos de melhoria e já pensa em ações que você pode ter para que você supere esses pontos de melhoria. Então, timidez. Posso fazer um curso de oratória? Posso fazer um curso de desenvolvimento humano? Sei lá, teatro. Eu vou dar o exemplo da minha vida. O que eu fiz para me desenvolver? Eu era extremamente tímido, tinha uma dificuldade muito grande de me expor no público porque aconteceram algumas coisas na minha infância que fizeram um bloqueio. E aí, o que eu precisei fazer? Precisei fazer curso de oratória, coaching, fiz teatro que me ajudou muito, me desenvolveu muito nessa questão de me expor, de ter que, às vezes, quando eu sinto desconfortável em fazer algo, eu uso um personagem. Poxa, vou utilizar um personagem meu para conseguir superar aquela situação. E aí,
eu vou gradativamente melhorando no processo. Então, quanto mais eu faço, é uma constância, é um processo de constante evolução. Quanto mais eu faço, processo de aprendizado. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Ponto de melhoria. E agora, esse é o principal de todos. Acredito que esse é o que vai começar a nortear a sua vida. Quais são as oportunidades que você vê na sua vida? Quais são as oportunidades hoje ao seu redor? Você olha assim, poxa, eu gostaria de montar meu negócio, eu gostaria de minha vida profissional, evoluir minha vida profissional, eu gostaria de evoluir na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. Então, oportunidade é tudo aquilo que você enxerga para o futuro. E ter essa visão muito bem definida vai te ajudar sempre na tomada de decisão. Sair da zona de conforto. É muito mais fácil fazer algo que eu realmente tenho foco. Se eu realmente desejo aquilo, se eu realmente quero para a minha vida, aí eu começo a trabalhar na questão do prazer. Isso me dá prazer, eu vou agir pelo prazer. E não pela dor, não pela necessidade. Então, hoje, a maioria das pessoas que eu me relaciono, sim, volta sempre nesse processo. O que faz com que você acorde todos os dias de manhã e vá fazer o que você faz? Necessidade, dor. Eu preciso trabalhar, eu trabalho no emprego que muitas vezes eu não gosto, mas eu preciso sustentar minha família. Então eu começo a entender o quê? O que me dá prazer? Acredito que a maior satisfação do ser humano é conseguir rentabilizar a paixão. E é aí que está. Se você começa a entender realmente o que você quer da vida, o que você gosta de fazer, aí depois é só um processo de mudar uma crença. Eu consigo rentabilizar o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer? Só que normalmente a gente começa a trabalhar na nossa vida cheio de bloqueios, porque a gente tem que pensar em primeiro lugar em dinheiro, em sustentar a família, em ser bem sucedido, e aí você começa a pôr um monte de situações, bloqueios, acabam criando bloqueios, porque você começa a visualizar o futuro com uma dificuldade tão grande de chegar lá, porque eu tenho que ser bem sucedido, porque eu tenho que ganhar bem, porque eu tenho que ter um bom emprego, e as pessoas vão te colocando uma carga enorme, principalmente nossos pais. Sim, de alguma forma eles acreditam que essa é a melhor forma. E aí eles fazem, às vezes, na maioria das vezes a gente age por ignorância. Ignorância no sentido de não saber o que fazer. E faz porque acredita que aquela é a melhor forma. Só que como é que eu deixo de ser ignorante? Buscando conhecimento. Então o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, buscando ferramentas, mecanismos que me ajudem. Inteligência emocional. Poxa, eu cheguei aqui e eu tenho um bloqueio nessa parte. Peraí, vamos quebrar esse bloqueio, vamos entender como é que eu posso superar esse bloqueio. Principalmente nas crenças. Como é que eu quebro crenças limitantes? Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, não é possível. Através de uma nova conexão neural. Então eu dou uma nova possibilidade, eu quebro aquela barreira. Quando eu falo assim, olha, vou dar um exemplo. Eu quero ser promovido. Não fui promovido ainda. Então, olha só. Você mudou a possibilidade aqui dentro. Você criou uma nova possibilidade. Porque antes você dizia o quê? Eu não posso. Eu não consigo. É tudo bloqueio. Que vem, provavelmente, das suas vivências, das suas experiências. Alguém falou para você. Você tem que trabalhar. Você tem que ser bem sucedido. Você tem que sustentar a sua família. E aí você vai naquela neura de... Putz, eu preciso correr atrás, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso passar no vestibular, eu preciso fazer uma faculdade. Maioria das vezes, por aceitação. Eu preciso fazer algo que satisfaça alguém que não seja eu, meus pais. Eu tenho que deixar os meus pais... Poxa, fugiu a palavra de novo. Eu tenho que deixar meus pais felizes. Vamos imaginar assim, eu tenho que deixar meus pais felizes e aí eu faço algo mais para agradar eles, para ter a aceitação deles. Ou, a gente trabalha sempre na questão do julgamento. O ser humano é julgador, não é? Provavelmente, quando você olhou para mim, você já fez uma série de julgamentos. Isso é natural do ser humano. Eu sou julgador. Só que o que eu posso fazer? Eu posso pegar o julgamento e dispensar ele. Por quê? Por que a gente julga alguém? Por comparação. Esse é o grande problema. Eu estou sempre comparando alguém. Poxa, esse cara está falando, mas eu já vi o outro lá falando, o outro é muito melhor que ele. Então, comparando os dois, esse cara aí é mais ou menos. Aí você começa as comparações, o julgamento, e aí esse julgamento, às vezes, acaba criando bloqueio que impedem você
de construir algo na sua vida que você queria. Por quê? Porque eu estou me comparando a alguém que já chegou lá, que já passou pela jornada, e eu começo a botar um monte de empecilhos. Pô, será que eu sou competente o suficiente também? Comparando com a pessoa e julgando. Então, falei tudo isso só para dizer das oportunidades. Quais são as oportunidades que você vê realmente na sua vida? O que você gostaria realmente de fazer? Analise a sua vida agora. Ontem, eu estava falando com uma moça, ela me falou tanta coisa que ela quer fazer na vida dela, mas ela tinha um sonho específico. Poxa, eu tenho um sonho específico, só que queria fazer outras coisas para agradar outras pessoas e, na verdade, estava tão lógico o que ela queria, só que uma série de barreiras, de empecilhos ali, por quê? Por causa do julgamento ou da autocrítica. Autocrítica, julgamento, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou eu tenho que fazer aquilo para agradar alguém, mas o que eu realmente quero da minha vida? A probabilidade de eu ter sucesso em fazendo algo que eu gosto é muito maior do que eu fazer algo que vai me trazer... eu vou fazer... Vamos dizer assim, uma vez eu ouvi uma pessoa que ela disse assim, eu amo vender, só que eu vou fazer direito porque direito dá dinheiro. Ué, não tem lógica, cara. Se você ama fazer um negócio, se você ama vender, qual é a probabilidade de você ter sucesso em vender? É muito maior do que você fazer direito para ganhar dinheiro. Porque provavelmente você vai fazer muitas atividades que você não gosta de fazer e aí você vai começar a procrastinar. Você vai buscar outros prazeres que não é aquilo que você deveria realmente fazer para ter um determinado objetivo. Então, analise a sua vida. Oportunidades. Quais são as oportunidades que você vê hoje? O que você realmente gostaria de fazer? E agora, principalmente, os limitadores. Os limitadores. Pode ser crenças limitantes. Pode ser o ambiente que você vive. As pessoas que te norteiam aí, as pessoas que você tem como referência. Ou os limitadores são, poxa, eu preciso fazer isso porque eu preciso agradar alguém, eu preciso ser aceito por alguém, ou é porque eu realmente desejo fazer isso? Então, os limitadores, eles normalmente estão mais relacionados à crença. Quais são esses limitadores que te impedem de fazer o que você realmente deseja? Então, oportunidades e limitadores. Essas aqui estão praticamente juntas. E aí, uma dica que eu sempre dou. Se você sabe exatamente o que você quer da sua vida, qual é o norte? Se você já sabe o que você... Poxa, essa é a minha paixão. Eu gostaria de fazer isso aqui todos os dias. E aí, você vai sempre responder o seguinte. O que eu estou fazendo agora, isso me aproxima ou me afasta do que eu realmente desejo? Essas duas perguntas são perguntas fundamentais para a gente sempre se analisar. Poxa, eu quero tal coisa. Eu visualizo um objetivo muito específico no meu futuro. E aí, o que eu estou fazendo hoje? Poxa, será que chegar em casa do meu serviço e ver uma série no Netflix? Claro, essa série vai me dar um prazer. Aquela procrastinação voluntária, onde eu fico ali relaxado no sofá porque eu tive um dia estressante. Só que eu precisaria fazer algo a mais. Eu precisaria fazer um curso, ou precisaria estudar para uma prova específica, ou precisaria fazer um curso de inglês. E essa decisão que eu tomei de chegar em casa e ver uma série no Netflix vai me levar para onde eu quero? Se a resposta for não, então vai fazer o que tem que ser feito. Só que aí que tá. Se você consegue entender que você pode agir pelo prazer e não pela dor, qual que você vai preferir? Fazer o que realmente você gosta de fazer. Claro que dentro do processo vão ter atividades que a gente vai ter que fazer que não dá prazer. Mas na maioria das vezes, se você consegue mudar a sua forma de pensar sobre aquela determinada situação, sim, a probabilidade de que você tenha sucesso aumenta muito. Tá ok? Então, responde essas perguntas, comece a criar a sua identidade, comece a entender o seu estado atual para depois entender o seu estado desejado. Tá? Finalizamos por aqui essas perguntas fundamentais. Responde essas perguntas, vai lá, faz a atividade e se tiver dúvida, se tiver alguma dificuldade, responde aí. Vamos juntos ser a nossa melhor versão. Essa frase é muito falada, agora está em alta, nossa melhor versão. Mas comece entendendo primeiro o seu estado atual para depois sim evoluir a cada dia. Porque você é o seu maior concorrente. Então,
Finalizamos por aqui. Acho que eu falei tudo. Acredito que eu falei tudo. Peço para você, poxa, se você chegou até aqui, estou te dando um monte de material. Se está no Facebook, dá um curtir. Se está no Instagram, o Instagram é no IGTV, porque o Instagram é só no 60 segundos. Se está no Telegram, não. No IGTV, está no IGTV também, dá um coraçãozinho lá, no YouTube também. Se inscreve e interage aí comigo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Ajuda também o canal a crescer, que está iniciando agora e eu conto com a sua ajuda, tá? Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, vai ter mais aula. Tchau, beijo no seu coração e vai lá, que essa semana seja uma semana muito abençoada para você. Tchau.